Boa noite, amados. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos em mais uma quarta de avivamento, trazendo sempre uma palavra de Deus, querido, para os nossos corações, né? Nós não somos nada nem ninguém, mas o Senhor é aquele que opera em nós e através de nós, e a sua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela transforma a nossa história. Por isso eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, do versículo 1 ao 3, e depois do 8 ao 11. Estamos numa série de ministrações com o tema Caminhando com Jesus. Então, nas quartas-feiras, nós estamos trabalhando diversas passagens, momentos onde nós podemos aprender algo com as pessoas que estavam junto com Jesus, pessoas que se aproximavam dele, como nós vimos na semana passada, acerca da filha de Jairo e da mulher que tinha um fluxo de sangue, como nós vamos estar vendo hoje também, né? Pessoas que se aproximam de Jesus, ou pessoas em que Jesus se aproxima, e sempre há um ensinamento tremendo para as nossas vidas. Lucas 5, de 1 a 3, diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Agora o versículo de número 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças pelo teu cuidado, pela vida. Te damos graças porque fomos encontrados por ti, alcançados pelo teu amor e pela tua vontade, Senhor. E nessa noite nós te pedimos, fala conosco. Espírito Santo de Deus, fala conosco, para que possamos ser transformados pela tua palavra. Assim nós oramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós estaremos falando sobre o tema Encontrados por Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar, querido, que não fomos nós que encontramos a Cristo. Já parou para pensar que não foi você que escolheu a Cristo, mas foi Ele que te escolheu? É como se nós estivéssemos passando por uma porta, né? E nessa porta estivesse entre você que quer conhecer mais do Senhor. E quando você entra por essa porta e olha para trás, é como se estivesse em cima dessa porta, pelo lado de dentro, escrito: eu te escolhi, aliás, desde o início, para que você entrasse por essa porta. É um sentimento inicial de que, poxa, eu decidi caminhar com Cristo. Mas quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós entendemos que Ele havia planejado todas as coisas. E aqui nós temos o relato de alguns homens, os primeiros discípulos, quando eles foram encontrados por Jesus, quando eles foram encontrados por Cristo. E aqui há algumas coisas interessantes. O primeiro fato que nós podemos elencar, não dos pontos da mensagem, mas de maneira introdutória, é que eles estavam trabalhando.
Isso aqui fala muito ao meu coração, porque nós temos uma geração, né, ou que se dedica demasiadamente ao trabalho, e aí nós poderíamos elencar várias questões que levam a isso, mas por outro lado nós temos uma geração de pessoas preguiçosas, de jovens, adolescentes, até pessoas mais adultas, já na idade avançada, que são preguiçosos, não querem trabalhar, não têm prazer no trabalho, ou que sempre estão procurando uma forma fácil, né, entre aspas, porque não existe forma fácil, para ganhar dinheiro. Pessoas que querem sempre o caminho mais fácil. E aqui é muito interessante que estes a quem Jesus chama, os discípulos, estavam aqui Tiago, João, Simão Pedro, né, esses que estavam aqui nessa caminhada. É muito interessante porque eles não estavam em tempo ocioso. Eles estavam trabalhando. Ou seja, é interessante porque Jesus ele não tem comprometimento com a preguiça. Jesus ele não tem comprometimento com homens preguiçosos, com pessoas, né, que vivem só no ócio. Eu não estou falando aqui do ócio criativo, ou seja, de momentos em que precisamos de descanso, ou momentos em que precisamos estar tranquilos para poder criar algo. Eu estou falando de pessoas que têm por hábito a preguiça. Jesus ele estava à procura de homens comprometidos com a sua causa. E ele acha ali homens comprometidos com o trabalho. E um trabalho que trabalhava, que mexia com o seu caráter. Note que nem sempre a pescaria ela é profícua, mas dia após dia os pescadores estão pescando. E Jesus vê um grande potencial na vida daqueles homens. Nós poderíamos destacar outras questões, a admiração destes homens, né, no que diz respeito ao milagre de Jesus, né, dessa pesca maravilhosa. Poderíamos destacar aqui uma multidão que estava ali querendo aprender mais, ouvir mais da palavra do Senhor Jesus, né? Mas é interessante que havia uma multidão em que Jesus estava ministrando a mensagem, mas havia um projeto no coração de Jesus, que era alcançar aqueles pescadores. A multidão ouve a palavra, mas Jesus já coloca aqueles homens como participantes dos bastidores da mensagem. E de repente, dos bastidores, eles vêm ao protagonismo, onde eles são, ao mesmo tempo, agentes, né, ativos no milagre da pesca, mas também são alvo deste milagre. Mas eu gostaria de, nessa noite, elencar aqui 3 momentos. O primeiro desses momentos, que está no versículo de número 2, eu coloquei aqui como mantenha as redes limpas. Mantenha as redes limpas. Acompanhe comigo o verso de número 2 na tela. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Estavam lavando as redes. Eu não sei se você já teve a experiência de pescar, da pesca de arrasto, tanto com barcos, que era o caso deles, ou a pesca de arrasto manual. Lavar as redes, querido, é um ato muito interessante. Eu já tive a oportunidade de lavar as redes feliz, porque a pesca tinha sido muito profícua, mas a maior parte das vezes eu estava lavando a rede triste. E eu quero te dizer que há uma tendência de nós, enquanto estamos frustrados com uma noite mal dormida e de uma pesca infrutífera, de cometer o erro de deixar as redes sujas. Quando você está pescando no mar ou em um rio, é muito comum a rede ficar cheia de lodo, ela ficar cheia de detritos, de galhos, de questões que, pela própria pesca de arrasto, vão enchendo a rede. Por isso, o ato de você lavar as redes, a prepara para que no próximo dia, quando você for pescar, elas estejam limpas. Pastor, se for só isso, então o que me impede de limpar as redes antes da próxima pescaria?
O fato é que quanto mais tempo se passa, aquela sujeira que momentaneamente está mole, fácil de ser removida, ela começa a secar, a endurecer, ela se apega, gruda, já não consegue mais tirar toda a sujeira. E com o passar do tempo, aquela rede vai ficando inutilizada, estragada de tanta sujeira. O fato, queridos, é que lavar as redes quando tudo está bem, quando a pesca foi maravilhosa, você faz com alegria. Poxa, que felicidade, né? E a conversa entre os amigos ou familiares que estão pescando, você viu quantos peixes nós pegamos? Que alegria! Mas lavar as redes, quando as coisas não estão bem, quando passamos uma noite infrutífera, é para aqueles que entendem o propósito. Fala de uma dedicação, fala de ter autocontrole sobre os nossos sentimentos, fala de ter domínio próprio, mas fala muito mais, queridos, de disciplina. É uma disciplina essencial para que você tenha uma pesca sustentável, uma vida de pescador sustentável. E o que isso fala ao meu coração para esta noite, queridos? Manter as redes limpas. Fala muito ao meu coração sobre como nós levamos a nossa vida. A rede aqui, eu gostaria de fazer uma analogia com as nossas emoções e sentimentos. Quantas vezes nós estamos tentando caminhar na pescaria da vida, das nossas noites da vida, do dia a dia. E às vezes passamos noites infrutíferas, dias infrutíferos da nossa vida. Passamos por lutas emocionais, pessoas nos ferem, às vezes estamos angustiados, tristes, fomos machucados, feridos. Mas nós precisamos diariamente lavar as nossas redes, nos colocar diante do Senhor e permitir que a graça, o perdão, o amor de Deus passe, as águas da presença do Senhor passe sobre as nossas vidas, limpando as redes e nos preparando para um próximo dia de pescaria. Mas o que de fato acontece é que nem sempre a coisa é boa, nem sempre as situações são favoráveis, e nós corremos o risco de pensar em ir dormir com a rede suja. E aí acontece que aquela sujeira vai secando, endurecendo o nosso coração, endurecendo as nossas vidas, e com o passar do tempo, nós começamos a ficar inutilizados e infrutíferos, não porque não tem peixes para serem pescados, mas porque nós estamos com a rede suja. Como está a rede do teu coração nessa noite? Será que está amargurada? Ou seja, cheia de sujeiras? Ah, pastor, mas eu já não estou vivendo dias fáceis e aquela pessoa ainda vem e me fere. Isso é muito parecido, queridos, com pescadores que passaram uma noite em claro, infrutífera, e que poderiam chegar para suas redes e dizer: olha, já não está fácil a vida, e ainda tenho que ficar lavando as redes. Mas aquele tempo de lavar as redes, junto à praia, foi o tempo necessário para que Jesus chegasse, nem antes, nem depois, mas no tempo certo, e a vida daqueles homens fosse revolucionada. Nunca mais a vida daqueles homens foi a mesma, porque eles estavam em um dia após o outro, no momento oportuno, lavando as redes. Esta é uma noite de lavar as redes das tuas emoções, que às vezes estão repletas de frustrações. Não vou lavar as redes porque, olha, foi infrutífero. Não, hoje é noite de lavar as redes. Ah, estou ferido, machucado, entristecido. Vou lavar as redes. Não vou mais pescar, porque me dei muito mal na última vez. Ou seja, não vou me abrir aos relacionamentos, a conversas. Não vou ter mais amigos, nem amigas, porque fui ferido. Esta é uma noite de um chamado do Senhor para lavar as redes. Vamos lavar as redes? Daqui a pouquinho nós vamos ter um tempo de oração. Um tempo onde nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Talvez as suas redes já estejam duras, cheias de craca já, né?
está tudo endurecida, cheia de sujeira. Quero te convidar, enquanto nós vamos nos outros pontos, deixar a tua rede de molho nas águas do Espírito, para que daqui a pouquinho nós possamos orar juntos e sairmos com as redes limpas e preparadas para a pesca maravilhosa. Se eles não estivessem com as redes limpas, o milagre não aconteceria ali. Jesus poderia, com um passe de poder dele, fazer com que aquelas redes se limpassem. Mas o processo pedagógico de Cristo, do reino de Deus, deixa algo para que nós possamos fazer. Aquilo que você pode fazer, Jesus não vai fazer por você. No processo do milagre, eles precisaram lavar as redes. No processo do milagre, eles precisaram lançar as redes e puxar as redes, remando, com bastante rapidez, para que o barco não se afundasse. A tua parte, faça você, porque certamente o Senhor fará a dele. Em segundo lugar, uma segunda questão que, caminhando com Jesus, eu me surpreendo, é que Jesus, ele usa algo comum, algo que era exclusivo para a pesca e para o transporte, mas Jesus, ele transforma e usa em prol do reino de Deus. Por isso, em segundo lugar, eu coloquei: utilize o que você tem, ou o que está ao teu alcance, de forma criativa para o reino de Deus. Sabe, amados, muitas vezes nós ficamos fazendo comparativos. Ah, fulano foi bem sucedido. Isso em todas as áreas, tá? Mas vamos trazer para o reino de Deus. Fulano é bem sucedido, ou tem sido profícuo no ministério, mas também olha a estrutura que ele tem. Ah, se eu tiver isso, eu vou ser bem sucedido. Se eu tiver aquilo, eu vou evangelizar. Ah, quando eu atingir este nível, eu vou me dispor para ser um líder, um auxiliar de célula. Quando acontecer isso, eu vou me dispor ao ministério infantil. E assim por diante, ministério com jovens. Quando na verdade eu vejo que Jesus chega ali, encontra aqueles jovens varões, vem eles lavando as redes, há uma multidão precisando ouvir a palavra, e o desafio ali era grande, não tinha um microfone nem nada. Jesus poderia falar: ah, se eu tivesse um microfone aqui, ah, se estivesse num lugar preparado acusticamente, eu falaria e essa multidão ouviria a mensagem. Mas o que Jesus faz? De forma criativa, ele olha tudo que estava ao redor e ele se utiliza daquilo que ele tinha à disposição, de forma criativa, para propagar o reino de Deus. Onde está isso? Vamos lá para o versículo 3. Diz que Jesus entrou num dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quem já foi a uma praia, ou algum lago assim, sabe que quando você fala a partir do lago, do meio da água, para a parte externa, você consegue comunicar melhor. Se for ao contrário, não é tão profícuo, por causa da própria força da maré, da maresia, do vento que vai levando o som. E Jesus, diante daquilo, ele olha: poxa, eu vim aqui ministrar esses homens. Tem uma multidão aqui precisando ouvir da palavra de Deus. Eu gritando vai dar o que fazer. Eu tenho aqui alguns barcos, eu vou pedir para que Simão me leve até uma parte mais funda, para que eu possa ministrar a palavra a essas pessoas. Sabe, amados, muitas vezes nós astutamente, achando, pela nossa ignorância, que enganamos a Cristo, ficamos arrumando desculpas para não propagar o reino, para não servir a Cristo, para não ajudar no ministério da igreja local. Eu quero te dizer, querido, sinceramente, que nós podemos enganar o homem, ou até ficar a vida toda com as nossas desculpas, com as nossas achismos: eu não vou fazer por causa disso, por causa daquilo e por causa daquilo outro. Mas o fato é, queridos, que ninguém engana o Senhor. E o próprio Jesus, ele já mostra: olha, o que está lançado às minhas mãos para fazer, eu vou fazer. E vou utilizar tudo que estiver na minha mão. Quem pensaria nisso, queridos? Ah, não vou incomodar esses pescadores aqui, pedir para me levar lá. Já tiveram uma noite ruim, já estão cansados. Acho que eu vou deixar para um outro dia.
Não, Jesus olha, havia uma multidão sedenta, haviam pessoas que poderiam dispor as suas vidas. Talvez você, querido, nessa noite pode ser um Pedro, alguém que vai colocar o seu bem à disposição do reino. E através de um bem seu, no caso de Pedro, era o seu barco. Outro vai ser um canal de bênção para pregar o Evangelho. Mas talvez nessa noite você vai ser um Jesus. Não o Cristo, mas alguém que vai ser abençoado por outras pessoas, mas que vai dispor a sua voz, a sua vida, para ser um canal de bênçãos. Utilize o que você tem de forma criativa para o reino de Deus. Pastor, o que eu tenho são os meus recursos, utilize. Pastor, o que eu tenho é o meu testemunho, a minha vida, utilize. Pastor, eu me comunico, eu falo aqui, utilize isso. Pastor, eu faço muitos amigos, sempre onde eu estou, eu tenho muitas amizades, através das suas amizades, leve Cristo, o reino de Deus a essas pessoas. Utilize o que você tem de forma criativa para o reino de Deus. Ou seja, a partir disso eu entendo que nada pode ser um obstáculo para levar o reino às pessoas. Jesus nos disse, ide, pregai o Evangelho e fazei discípulos. Ele não falou como nós deveríamos fazer isso. Ou seja, cada um de nós vamos pregar e fazer discípulos com aquilo que está às nossas mãos, com os dons e qualidades que o Senhor nos deu. Se é com crianças, a tua comunicação, se comunique. Se é com adultos, se é através do meio empresarial, não importa, queridos. Talvez nada do que eu disse, nenhuma dessas aqui se identificou com uma qualidade, uma característica tua, mas entenda que cada uma dessas características o Senhor colocou na tua vida, para que você possa utilizar de forma criativa para a ampliação do reino de Deus. E em terceiro e último lugar, seja um pescador, seja uma pescadora de vidas para o reino de Deus. Através da forma criativa, você vai se tornar um pescador e uma pescadora. Olha o que o verso 8 nos diz. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, vendo o quê? Aquele milagre, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando se inicia esse texto, no versículo de número 2, fala que estavam ali alguns barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. A palavra no grego para pescadores, no versículo de número 2, é alieus, que significa aquele que captura pela caça, um pescador como agente de morte. Não de morte no sentido político-social que nós temos utilizado hoje, né? As pessoas, um agente de morte, como algo pejorativo. Mas simplesmente algo literal. Um pescador que captura pela caça algo, no caso os peixes, com qual fim? De se alimentar deles. Ou seja, é um extrator, alguém que está extraindo da natureza, caçando da natureza algo para o seu benefício. E é interessante que aqui, no versículo de número 10, quando Jesus diz para ele, de agora em diante serás pescador de homens, você sabia que não é essa mesma palavra do verso 2 que ele usa? Não é alieus, mas é uma outra expressão, dzogreu, que tem como raiz também zoe, né, que é a vida, então é dzogreu, que é ser um agente de vida, pegar vivo, apanhar, capturar, mas com vida. E aqui é muito interessante, queridos, porque eu fiquei meditando aqui nesta passagem, entendendo que, olha, não é um simples ato de Jesus chamar homens das suas profissões,
Mas Jesus está ressignificando a vida destes homens. Homens que estavam acostumados à pesca profissional, e o fim delas era o dinheiro, o recurso, mas peixes mortos. Jesus está ressignificando a vida deles. Olha, a partir de agora vocês não vão ser um agente de morte na vida desses peixes, do objeto em questão, mas vocês vão capturar pessoas, ser agentes de vida, né? Transformar a história de pessoas para o reino de Deus. E é isso que o Senhor, Ele faz por nós. Jesus, Ele não te chama, Ele não te encontrou, Ele não te resgatou das trevas, para que simplesmente você pudesse ter um novo nome. Agora eu sou cristão, agora eu sou reformado protestante. Jesus te resgatou para ressignificar a tua história, para que a partir de hoje você seja um agente de vida na vida de outras pessoas. O Senhor te chama para ser um pescador. O Senhor te chama, minha irmã, para ser uma pescadora de vidas. Deus quer usar os teus dons e talentos, os dons que Ele colocou na tua vida, os talentos que Ele depositou, desde quando você foi gerado e gerada. Não para que meramente você seja bem-sucedido profissionalmente, mas para que todas as coisas possam culminar em você e eu sermos agentes de vida, propagar o reino de Deus através das tuas finanças, através dos teus dons, através do teu sucesso como empreendedor, que tudo isso, a tua postura, a tua posição, possa servir para proclamar o reino de Deus. De alheus, o Senhor transforma Pedro, Tiago e João em tsogreo, de agentes de morte. Eles são transformados em agentes de vida. Logo, nada daquilo mais fazia sentido, senão seguir a Cristo. Os instrumentos de morte foram abandonados, e a partir de agora, eles entram por uma nova caminhada, como agentes de vida. Pastor, será que pessoas serão alcançadas? Queridos, Pedro, Tiago e João jamais imaginariam que a decisão deles naquele dia, em dizer sim ao chamado de Cristo, culminaria em gerações, em centenas de pessoas, centenas e centenas de anos depois, continuassem sendo abençoadas pelo testemunho e pela vida desses homens. Eu e você não temos ideia, queridos, de quantas e quantas pessoas serão abençoadas à medida que eu me dispor a ser um pescador e uma pescadora, à medida que eu digo sim ao chamado de Deus para a minha vida. Jamais nós vamos poder imaginar o que Deus vai fazer à medida que eu disponho os meus bens, os meus dons, os meus talentos, a obra do Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer, te chamar a dizer ao Senhor: eis-me aqui. Mas para que nós possamos ver o milagre acontecer e caminhar, antes de tudo, as nossas redes precisam ser limpas. Hoje o chamado é para lavar as redes, para dispor o que você tem nas tuas mãos e para dizer: Senhor, eis-me aqui. Vamos orar. Senhor Deus, esta é uma noite de lavarmos as redes. Esta é uma noite de cura, de restauração. Há pessoas que encontram as redes sujas, sujeiras antigas, que já estão travando a vida, deixando amargurada, triste. Mas nós te pedimos, Senhor, passa com os teus rios de águas limpas, levando toda a sujeira destas redes, desembolando essas redes, Senhor, em nome de Jesus. Para que este irmão, para que esta irmã possa ter uma vida leve, profícua, e para que esteja pronto para o dia da frutificação. Ao mesmo tempo, Senhor, há irmãos e irmãs que se encontram com as redes limpas, mas se perguntando de que forma eu posso ser um propagador do Evangelho.
mas nessa noite estão dispondo tudo o que têm, Senhor, nas tuas mãos, dispondo os seus dons, dispondo os seus talentos, dispondo os seus recursos nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa tocar, ó Deus, o intelecto, para que de forma criativa eles sejam canais de bênçãos na vida dessas pessoas. E também, Senhor, há pessoas que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me como um pescador e uma pescadora de vidas. Que o Senhor possa nos tocar, cada um de nós, Pai, abrir os nossos olhos para que possamos contemplar as oportunidades de sermos agentes de vida. Há muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, e eu te peço que o Senhor use cada um destes irmãos para que sejam agentes de vida nessa sociedade. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar a estender as suas mãos e receber a bênção apostólica sobre a tua vida. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vá para uma semana de frutificação e vitória, em nome de Jesus.